Olá, graça e paz da parte de Deus. Bem-vindos a mais um culto dominical matutino da Igreja Batista da Freguesia. E mais uma vez eu fui incumbido de trazer uma reflexão, amada igreja. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos um texto que se encontra na primeira carta de Pedro, capítulo 5, do versículo 5 ao versículo 11. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, do versículo 5 ao versículo 11. Diz o texto: peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos, que todos se revistam de humildade no trato de uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, os exalte. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na fé, certo de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. E o Deus de toda graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A ele seja o domínio para sempre. Amém. Que o Espírito Santo de Deus ilumine os nossos corações para a compreensão da sua palavra. Essa carta foi endereçada a algumas igrejas espalhadas pela região da Ásia Menor, possivelmente fundadas pelo apóstolo Paulo. Pelo conteúdo da carta, é perceptível que as igrejas destinatárias vivenciaram um período de crise, e isso fica evidente ao longo da carta. 1 Pedro capítulo 1, versículo 6 diz: embora, no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Capítulo 12, versículo 11, eu peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Capítulo 3, versículo 14, não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Capítulo 4, versículo 4, por isso, falando mal de vocês, estranham que vocês não se ajuntam com eles no mesmo excesso de devassidão. Capítulo 4, versículo 12, amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-lo à prova. Aqui Pedro dá algumas orientações à igreja de como lidar e enfrentar os tempos de crise. E entendo que podemos extrair desse texto lições preciosas para a igreja hoje. A primeira lição se encontra no versículo 5. Versículo 5, peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos ou submissos aos que são mais velhos. A palavra pedir pode significar rogar, apelar. Então Pedro pede, Pedro roga, Pedro apela aos mais jovens que sejam submissos aos mais velhos. Talvez por serem um pouco impetuosos, impulsivos, imaturos na fé. Velhos aqui e no texto original significa presbíteros. A palavra diz respeito a homens mais experimentados na fé, maduros, moderados. Uma referência aos pastores, à liderança espiritual da igreja. A ênfase na submissão ou sujeição é importante porque se a igreja não andar coesa, alinhada, os tempos de crise podem acentuar-se e até tornar-se insuportáveis. Porque a insubmissão, a rebeldia não atrai bênção, mas maldição sobre a igreja, pois quebra um princípio estabelecido por Deus. E rebelar-se contra uma liderança estabelecida é rebelar-se contra o próprio Deus. Roy Nicholson enfatiza em seu comentário que a submissão a uma liderança propriamente constituída sempre é correta, especialmente em tempos de crise, quando há uma tendência de parte de alguns indivíduos e grupos de achar que a liderança não está sendo suficientemente vigorosa na reação à crise. Agora, a igreja não é obrigada a sujeitar-se a uma liderança infiel. Se o líder não mostra integridade, fidelidade, a igreja está desobrigada de obedecê-lo. Segunda lição. Então, a primeira lição, em tempos de crise é importante a igreja andar coesa, alinhada, unida.
Segunda lição, ainda no versículo 5, que todos se revistam de humildade no trato de uns com os outros. Em tempos de crise é importante nivelar. Aqui é a segunda lição. Revestir significa cingir, pôr um avental, um pedaço de pano, como faziam os escravos. A humildade, ela não era considerada uma virtude no mundo antigo, greco-romano, e nem é considerada hoje. Ser humilde significa assumir uma postura inferior, status inferior. O humilde, ele não olha de cima para baixo, mas de baixo para cima. Uma pessoa humilde não se considera melhor que a outra. Pelo contrário, ela entende que, na melhor das hipóteses, ela só pode ser melhor que ela mesma. Como ensinou o apóstolo Paulo, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Filipenses 2, 5 e 6. É assim que amenizamos a crise, sendo humildes, tratando uns aos outros com humildade, nivelando. E vamos agora seguir. Pedro, ele diz que ensina que a humildade ela atrai a bênção de Deus ou o favor de Deus. E diz o texto, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A soberba, a arrogância, não somente afasta o homem de Deus, como também o coloca em rota de colisão contra ele. Certa vez o reverendo Augusto Nicodemos disse, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus é contra nós, quem será por nós? Em tempos de crise, é melhor ter Deus conosco do que contra nós. Por isso é importante nivelar, ser humildes. A cruz nivela as relações na igreja, pois coloca todos no mesmo patamar. A terceira lição, versículo 6. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Em tempos de crise, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Pedro continua falando de humildade. Essa expressão, poderosa mão de Deus, é encontrada em vários textos da Bíblia, referindo-se aos grandes atos, aos grandes feitos, às intervenções de Deus na história, como aconteceu na saída do povo de Israel do Egito. Segundo Enio Miller, a mão poderosa de Deus é uma lembrança do seu poder para salvar, libertar o seu povo, e também de sua prontidão para intervir em situações extremas. Em tempos de crise, nós cristãos precisamos urgentemente nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Na certeza, confiante, não duvidosos, vacilantes, no poder que Ele tem para intervir em questões que humanamente são irreversíveis, no poder que Ele tem para intervir em situações que para nós já estão mortas. Para que Ele, diz o texto, em tempo oportuno, isto é, no tempo determinado por Ele, no tempo que Ele achar propício, os exalte, os levante, os honre. Quarta lição, versículo 7. Lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Em tempos de crise devemos entregar a Deus, aos cuidados de Deus, o que nos deixa ansiosos. A palavra lançar significa jogar, significa entregar a Deus. Aprendemos na semana passada que o antídoto para vencer a ansiedade são 3 verbos: orar, depois considerar ou refletir aquilo que é bom, é puro, aquilo que merece louvor, aceitação de Deus, e o terceiro é aplicar. George Miller, um homem de grande fé, certa vez escreveu: o começo da ansiedade é o fim da fé. Pedro, apesar de toda a adversidade que a igreja estava enfrentando, ele conseguia ver o cuidado de Deus. O texto diz, e Ele cuida de vocês. É imprescindível ter essa certeza. Ele cuida, não cuidará, Ele cuida de vocês. Quinta lição, se encontra no versículo 8. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. O tempo de crise é o momento predileto do predador de nossas almas. Pedro, no versículo anterior, ele falou do cuidado divino.
ele fala do cuidado de Deus, mas agora ele exorta a igreja, aos cristãos, a terem bastante cuidado, porque o diabo está de tocaia. Ao nosso lado, Deus, aquele que cuida, aquele que zela, aquele que sustenta, ao nosso derredor, como um leão que ruge, fazendo barulho, tentando intimidar, está o nosso inimigo, o diabo, aquele que rouba, mata e destrói. A figura do leão aqui ela é importante e proposital, pois o leão é um animal forte, vigoroso, poderoso, mas não é um tipo de predador que persegue insistentemente uma presa, não. Ele espera o momento certo para dar o bote. Ele é paciente, estratégico, ardiloso. É dessa forma que o diabo age. E isso fica claro no texto do Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 13, a narrativa da tentação de Jesus, diz o texto: passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Momento oportuno significa um momento propício, um momento adequado, um momento favorável. Existe um momento mais propício, favorável, adequado do que os momentos de crise, quando estamos mais suscetíveis às tentações? Creio que não. Por essa razão, Pedro dá 3 ordens, 3 imperativos. Sejam sóbrios. Sóbrio é o oposto de entorpecido, embriagado. Uma pessoa entorpecida, ela perde o controle dos seus processos mentais, correndo o risco de pensar de forma irracional. Sóbrio significa ter autocontrole, ser equilibrado, ter bom juízo, bom senso, ser calmo, sereno de espírito. Segunda ordem, sejam vigilantes. Significa estar em alerta constante, vigiar constantemente. O oposto de vigiar é relaxar, ser remisso, cair no sono da indiferença. Terceira ordem se encontra no versículo 9. Resistam-lhe firmes na fé. Resistir significa fazer frente a um tipo de pressão ou poder. Significa responder com luta. A analogia da igreja como um hospital, ela não é apropriada, pois não tem fundamentação bíblica. Nós vemos, através das cartas de Paulo, de Pedro, eles utilizam figuras, extraem figuras do contexto militar, do contexto esportivo, as competições de lutas nas arenas, corridas, a fim de mostrar que a vida cristã consiste numa guerra contínua e exige o máximo empenho contra o pecado e contra as forças malignas. Sexta lição, ainda no versículo 9, certos de que os irmãos de vocês espalhados pelo mundo estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. Sexta lição, em tempos de crise, olhe para além de si mesmo. Aqui Pedro mostra que o problema naquele dado momento não era local, mas global. E precisamos olhar para além de nós mesmos. Pois o ser humano tem a tendência de achar que aquilo que ele está enfrentando é pior do que aquilo que os outros estão enfrentando. Cristo ele veio nos libertar do eu, para que pensemos em nós, no outro. Existem cristãos espalhados pelo mundo, e pessoas bem próximas de nós, enfrentando situações bem piores que a nossa. Então, em tempos de crise, olhe para além de si mesmo. Essa é a sexta lição. Sétima lição, versículo 10. E o Deus de toda graça, que em Cristo o chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. Sétima lição. Em tempos de crise, Deus trabalha em cada um de nós. O texto começa dizendo, o Deus de toda graça, graça é a disposição de Deus de salvar, abençoar, ajudar uma pessoa, mas não baseado no mérito daquela pessoa. Ele faz baseado nele mesmo. Isso quebra o orgulho humano, que acha que é por merecimento. E é assim que enfrentamos a crise, pela graça de Deus. Diz o texto, depois de vocês terem sofrido por um pouco, o cristão não está isento de sofrimentos, ele mesmo irá, vemos uma ação divina, ele mesmo irá. E existem 4 coisas que Deus faz em tempos de crise na vida do cristão, visando seu pleno desenvolvimento espiritual. A primeira coisa que ele faz, diz o texto,
ele mesmo irá aperfeiçoar. Aperfeiçoar, então o Senhor usa os tempos de crise para quê? Para aperfeiçoar o cristão, aperfeiçoar o crente, aperfeiçoar a igreja. Aperfeiçoar significa pôr inteiramente em ordem, deixar completo, consertar, remendar. Essa palavra grega também encontrada em Marcos capítulo 1, versículo 19, a mesma palavra grega usada ali, os discípulos estavam remendando as redes. Né? Em tempos de crise, nossos defeitos são expostos, nossas fraquezas vêm à tona, e o Senhor usa tudo isso para remendar os fios que estão arrebentados, pôr inteiramente em ordem, deixar completo. E a segunda coisa que Deus faz, o Senhor usa os tempos de crise para firmar o crente, firmar a igreja. Firmar significa estabelecer, fixar, no sentido de ficar mais firme e constante. Da mesma forma que o vaso de barro passa pelo fogo para ganhar rigidez, solidez, firmeza, o Senhor permite que passemos pelo fogo do sofrimento, a fim de que ganhemos um caráter sólido, uma fé firme e constante. Terceira coisa que Deus faz, fortificar. Então o Senhor usa os tempos de crise para fortificar o crente e a igreja. Fortificar significa encher de força, fazer com que alguém seja mais hábil, né? Esteja mais preparado para algo, realizar algo e vivenciar certas experiências. É como um atleta que treina, se empenha ao máximo a fim de ganhar mais força, habilidade e aptidão. A quarta coisa que Deus faz, fundamentar. O Senhor usa os tempos de crise para fundamentar o crente, a igreja. Fundamentar vem da palavra, né? Fundamento, base, alicerce. As crises servem para revelar o tipo de fundamento ou alicerce sobre a qual está assentado a nossa vida. Segundo William Barclay, os tempos de crise mostram quão firmes é a rocha da fé que não se abala, não desaba, mesmo diante das tempestades mais violentas. E também os tempos de crise mostram quão frágeis são os alicerces lançados pelo próprio homem, pois não suportam as tempestades violentas da vida. Desabam, acabam em ruínas. Versículo 11. A ele seja o domínio para sempre. Amém. Pedro ele termina o texto, pelo menos essa perícope, com uma doxologia, uma expressão de louvor, exaltando aquele que tem todo o domínio e exerce todo o controle. Amém. Ou assim seja. É importante intentar aqui e prestar atenção, ver que a intenção de Pedro não era ensinar a igreja a resignar-se, conformar-se, aceitar passivamente a realidade. Não. Pedro convoca a igreja a ter uma atitude diante da sociedade, principalmente diante de Deus. Pedro usa a expressão a poderosa mão de Deus a fim de lembrar aos seus ouvintes, como também a igreja de hoje, dos grandes feitos de Deus, das intervenções de Deus na história do seu povo. A igreja atual precisa entender que seus recursos não estão aqui, mas no céu. O trono da graça, o trono da glória está acessível. Os recursos de Deus são abundantes e infindáveis. As portas das igrejas, de várias igrejas, estão fechadas, mas as portas dos céus estão abertas. Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, até que Ele intervenha, né, no tempo oportuno ou propício, e Ele os exalte, os levante, para a glória dEle. Amém? Que Deus nos abençoe e que Ele faça essa palavra frutificar em nossos corações, para o louvor do Seu nome. Amém.